Acende todas as luzes, por favor, Bárbara. Irmãos, aquela foto ali que escolheram para colocar, glória a Deus pela foto, mas de usar um Photoshop ali, né? Um negócio para dar uma melhorada, né? Mas é porque eu estou nessa crise, né, irmão? Cheguei nos 35. Nem parece, né, que eu tenho a idade do pastor Denner. Lógico que, Cacá, com todo respeito, eu pareço mais novo. Mas é muita felicidade estar com vocês aqui hoje. Vou entregar uma pessoa. Irmãos, hoje é aniversário do Wendel. Ele boicotou e não colocou ali. Mas, ao final do culto, hoje de manhã eu entreguei ele. Eu estou entregando à noite também. Você pode dar os parabéns para o Wendel, tá bom? Glória a Deus. Queridos, que alegria finalizar essa série de lições sobre coisas maiores. Eu acredito que ao longo dessas semanas você aprendeu muito desse processo de alcançar coisas que estão além. Pastor Denner prega muito sobre níveis, e ele fala muito sobre pessoas ordinárias, pessoas que estão vivendo assim de maneira paliativa, devagar, fazendo só com aquilo que é mandado, aquela pessoa que só faz a base. Mas tem a pessoa extraordinária, ela que vai além. Eu estava pensando aqui agora, ouvindo o CCT News sobre leitura bíblica. Sabe quantos projetos de leitura bíblica nós tivemos ao longo dos anos na comunidade? E você acredita que tem irmãos que nunca leram a Bíblia? Então você que nunca leu a Bíblia, ou você que já leu, você é desafiado. Participe do plano de leitura bíblica, ou estabeleça um plano pessoal. Mas é importante que você leia a Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre mergulhar nesse Jordão. E mergulhar no Jordão, querido, ele envolve um processo. Ao longo dessas semanas nós aprendemos algumas coisas. Algumas pessoas, elas queimaram arados, elas romperam com a vida antiga. Elas saíram de uma zona de conforto e elas avançaram. Elas olharam um alvo e elas falaram, peraí, para eu alcançar aquilo eu preciso sair do lugar onde eu estou. Eu preciso romper com aquilo que eu estou vivendo, com todo o sistema que está à minha volta. Algumas pessoas aprenderam também a cavar poços. E cavar poços é difícil, querido, porque cavar poços é você tirar do papel os projetos, é você ter uma atitude, é você colocar a mão na massa. E só cava poço quem está com sede, só cava poço quem precisa de água, quem precisa chegar em um lugar. Mas talvez você fale assim, pastor, queimei os arados, eu saí da zona de conforto e fui. Pastor, mas quando eu cheguei naquele lugar não tinha água, então eu cavei poços. Eu tentei, eu tirei o projeto também ali do papel, mas eu não achei água. Então só te falta uma coisa agora. Derrama azeite, você vai agir pela fé. Pessoas que querem coisas maiores, elas não se limitam ao primeiro não, elas não se limitam à primeira decepção. As pessoas que estão em busca de coisas maiores, elas vão além do passo e do momento que elas estão, amém? Só que corre um risco muito grande de você passar por todos os processos e no final você descobrir que não é o que você faz externamente. Você descobrir que a transformação primeiro ela tem que acontecer internamente. E aí é a hora que você precisa mergulhar no Jordão. E nós vamos aprender hoje com uma história extremamente conhecida da Bíblia, que inúmeros de nós já vimos inúmeras ministrações. Mas hoje é dia de você abrir o seu coração. Por isso eu quero que você faça uma oração comigo, amém? Feche os seus olhos e diga assim, Espírito Santo, nessa noite, seja o meu terapeuta. Fale aquilo que eu não quero ouvir, mas que é necessário para que haja cura, transformação e restauração em minha vida, amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes por essa noite? Quantos estão com expectativa em seu coração? Glória a Deus. Essa mensagem não é para quem não vê, é para você que está aqui, você que nos acompanha em casa. Então abra aí a sua Bíblia comigo em 2 Reis. Nós vamos ler a partir do capítulo 5, do versículo 1, amém? Buscar coisas maiores, queridos, é também avançar nos nossos modelos de pensamentos, nas nossas crenças,
nas coisas que nós construímos ao longo da vida e coisas que foram construídas em nós. Algumas dessas coisas precisam morrer, amém? Parar de termos aquela mente medíocre. Nós vamos aprender hoje. 2 Reis, a partir do capítulo 5, verso 1, diz o seguinte: Ora, Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era homem notável diante do seu senhor, homem honorável, porque por seu intermédio o Senhor Deus havia concedido libertação à Síria. Ele também era um homem poderoso, valente, porém ele era leproso. Os sírios haviam saído em companhias e haviam trazido cativa da terra de Israel uma criada pequena, e ela servia a esposa de Naamã como uma escrava. Ela disse à sua senhora: tomara que o meu senhor Naamã estivesse com um profeta que está em Samaria, porque este profeta o restauraria, o curaria da lepra. E entrou e contou ao seu senhor, dizendo: assim e assim disse a criada, a escrava que é da terra de Israel. O rei da Síria disse: vai lá, vai, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 pedaços de ouro e 10 mudas de vestes. Ele trouxe a carta até o rei de Israel, dizendo: agora, quando esta carta chegar a ti, eis que com ela enviarei-te Naamã, o meu servo, para que possa recuperá-lo da tua lepra. Versículo 7. E sucedeu que quando o rei de Israel leu a carta, ele rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e fazer viver? Para que este homem verdadeiramente envie-me um homem para ser recuperado da lepra? Porquanto considerai isto convosco, e vede como ele busca contenda contra mim. E assim sucedeu, que quando o homem de Deus, o profeta, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, que ele enviou ao rei dizendo, um mensageiro: por que rasga as tuas vestes? Deixa que Naamã venha até a mim, e ele saberá que existe profeta em Israel. Versículo 9. Assim Naamã veio com seus cavalos e com a sua carruagem, parou à porta da casa do profeta Eliseu. Eliseu, porém, enviou um mensageiro a ele dizendo: Naamã, vai e lava no Jordão 7 vezes, e a tua carne viverá novamente, e tu serás limpo. Porém Naamã ficou irado, foi embora e disse: eis que eu pensei, ele certamente sairá até a mim e colocará e se porá em pé e clamará o nome do Senhor seu Deus. Ele baterá com a sua mão sobre o local da minha lepra, e eu serei sarado, eu serei curado. Não são Abaná e o Farpar, os rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não posso eu me lavar neles e ficar limpo? Assim ele se volveu e partiu em fúria, foi embora. Os seus servos se aproximaram e falaram a ele: meu pai, se o profeta tivesse pedido para fazer uma coisa grande, você não teria feito? Quanto mais agora ele te pede: lava-te e ficarás limpo. Então Naamã, ouvindo, mergulhou 7 vezes no Jordão, segundo o dizer do homem de Deus, e a sua carne retornou como carne de uma pequena criança. Ele ficou limpo. Diga glória a Deus. Aleluia. Querido, um texto de extremo, de facilidade de entendimento. Se você conhece, se você pegou aqui somente a leitura, você entendeu o que aconteceu. Agora, quem era Naamã? Naamã era um general de guerra, um homem forte, um homem valente, um homem poderoso, um homem bem sucedido, um homem que tinha um nome que corria pelos 4 cantos da Síria e de outros países, de outras regiões que estavam ali à volta. Naamã era um homem temido por alguns povos,
E a Bíblia disse que Deus, através da vida de Naamã, havia garantido inúmeras vitórias àquele povo. Naamã era um homem que, de certo modo, era até invejado. Mas existia algo na vida de Naamã que de alguma maneira o envergonhava. Naamã, ele tinha uma doença, ele era leproso. E se você já estudou algumas coisas sobre a lepra na Bíblia, você vai entender que os leprosos, eles ficavam em leprosários, eles ficavam em pequenas edificações fora das cidades, ou até mesmo cavernas. Os leprosos, eles eram como uma pessoa nos dias de hoje, que está contaminada do Covid-19, entenda bem a minha colocação. Ninguém quer ficar próximo dessa pessoa. As pessoas entregam a comida para essa pessoa que está separada, longe, porque ela carrega algo contaminoso e que pode e levou inúmeras pessoas à morte. Diferente de uma pessoa com Covid, a lepra naquele tempo não tinha uma vacina. A lepra, ela era temida. A lepra, ela colocava as pessoas com uma doença extremamente degenerativa e que afetava não só a parte interior, mas também a parte exterior. O leproso, dado o avanço dessa doença, ele perdia os dedos, ele perdia a orelha, ele perdia o nariz. Essa doença hoje nós conhecemos como a hanseníase, que é uma doença totalmente controlada. Mas naquela época não havia controle. Ter lepra naquela época era ter uma sentença de morte. E uma morte dolorosa, querido, porque você não ia dormir e simplesmente não ia acordar. Você ia ver o seu corpo sendo consumido dia após dia. E detalhe, ainda correndo o risco de contaminar as pessoas que convivem com você. Eu estou te contextualizando para você entender a situação desse homem. O nome dele não livrou ele da doença. As posses dele não faziam diferença alguma. As guerras que ele venceu ficaram para trás. Tudo que ele construiu estava em xeque. Por quê? Porque não ia funcionar. Naamã era um homem, de certo modo, orgulhoso. E nós vamos chegar lá daqui a pouco. Mas aconteceu algo interessante. No contexto bíblico existe uma menina que não tem nome citado. Essa menina era uma escrava. Provavelmente os sírios haviam atacado a Israel, ou simplesmente alguém talvez teria comprado essa menina. Mas essa menina era uma escrava na casa de Naamã. Ela era uma menina israelita que servia aos interesses da mulher de Naamã. Era mais ou menos assim: busca uma água para mim, a menina trazia uma água. Me ajuda a vestir o meu vestido, a menina ajudava. A menina era a serva dela. E o interessante é que essa menina, enquanto em um dos dias ali, talvez vendo a sua senhora chorando, ou ouvindo alguns comentários, essa menina, ela simplesmente soltou: ah, quem dera, se o meu Senhor estivesse em Israel, se o meu Senhor conhecesse o profeta, na verdade, que está em Samaria, se ele conhecesse esse profeta, ele seria curado. E sabe, querido, hoje eu quero falar para você sobre orgulho. E talvez você vai dizer ao final do culto: talvez assim, quem dera eu não tivesse ido, porque hoje nós vamos te colocar contra a parede, para que você tome decisões que vão mudar o curso da sua vida. Todos nós vamos ser colocados diante de um Jordão. Todos nós vamos ser colocados diante de situações que vão colocar em xeque quem nós somos. Veja quem Naamã era. Naamã era um homem poderoso, orgulhoso, e que servia a um rei orgulhoso, e que estava inserido em um contexto de orgulho. Os sírios, eles não tinham diferença dos egípcios, ou dos maias, ou dos astecas, ou dos grandes impérios que nós vamos ter desde a época, desde esse período. Porque os sírios, eles eram orgulhosos. Veja quando descobriram que Naamã estava doente. Alguém ouviu, então acredita assim, que tinha um guarda no pé ali da porta, vendo a escrava e a esposa de Naamã para cima e para baixo. Então um guarda ouviu aquilo e correu até o rei e falou: olha, a menina falou que tem alguém que pode curar o nosso Senhor. E eu quero que você entenda algo já aqui. Os orgulhosos, eles estão cegos, surdos e mudos para a solução dos seus problemas. Os orgulhosos,
Eles transformam processos básicos de resolução de problemas em coisas gigantescas. Os orgulhosos, eles transformam pequenas feridas em hemorragias contínuas. Os orgulhosos, muitas vezes eles não estão prontos para pedir ajuda ou para reconhecer o seu erro. Naamã, ele tinha a solução na casa dele, uma menina. Naamã, ele tinha uma menina que era escrava ali do seu lado. Ele não viu a solução do problema. E aqui nós começamos a falar de orgulho, com uma grande lição também de humildade. Porque a menina era escrava do homem que tirou ela da família dela, do homem que tirou ela dos sonhos dela, do homem que matou a juventude dela. Mas você percebe que aqui ela traz a solução para quem mais feriu ela? Você sabe por quê? Eu vou voltar na pregação de ontem do Kingdom. Porque o ambiente não pode mudar quem você é. A menina, ela sabia quem era ela. E ela não deixou se contaminar por um sentimento ruim que cercava todas aquelas pessoas. Por isso, independente de onde você esteja, não tenha atitudes semelhantes ao ambiente, tenha atitudes semelhantes às da palavra. Amém? Glória a Deus. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Então não é o ambiente que transforma você. Aprendi com o Lucinho Barreto um tempo atrás, vendo uma pregação. Quem muda esse ambiente é o ar-condicionado. Não é o ambiente que transforma a temperatura dele. Somos nós que temos que mudar o contexto. Naamã era tão orgulhoso e vivia um império tão orgulhoso que quando o rei da Síria descobriu, o rei da Síria falou: não é fácil resolver. Você quer ver como que é fácil? Manda uma carta, escreve uma carta aí para mim. Diz assim, ó, na carta, escreve aí, ó rei de Israel, mando a você agora o meu servo Naamã, ele está doente. E já não vamos mandar sua carta não, vamos mandar aqui também algumas coisas, porque a gente tem que agradar a ele. Então o rei começou a mandar. O rei mandou o quê? O rei mandou 10 talentos ali de prata. Manda prata. Deixa eu até ver aqui, se eu estou. Isso. Levou consigo 10 talentos de prata. Mas não leva só 10 não, agora leva 6.000 pedaços de ouro. Não, mas além de 6.000, vamos mandar também 10 peças de roupas. 10 roupas das melhores que nós temos aqui no império. Detalhe, pessoas orgulhosas, elas geralmente confiam naquilo que elas têm. Pessoas orgulhosas, elas buscam solução primeiramente naquilo que elas têm, naquilo que elas podem, naquilo que está ao alcance da mão delas. Elas recorrem ao seu nome, elas recorrem ao seu dinheiro, elas recorrem às suas posses, elas recorrem à sua arrogância. Mandaram tudo isso junto lá, mandaram com Naamã. Só que quando Naamã chega ali, ele vai direto no rei, o rei revoltou, o rei de Israel falou o seguinte: olha para você ver o que eles estão fazendo, eles estão buscando uma maneira de entrar em guerra com a gente. Sou eu Deus para curar ou dar a vida a esse homem? Pessoas orgulhosas, elas confiam em si. E eu quero fazer uma pequena dinâmica para você entender. Eu não peguei uma taça melhor não. Quem já viu aquelas taças chiques? Tem a taça de beber água, tem uma taça para beber vinho. Quem já viu essas taças naquelas mesas bonitas? Sim ou não? Então pensa, visualiza uma taça aqui dessas, visualiza. Eu não vou quebrar não, viu irmãos? Calma. Uma taça, ela tem um propósito específico. Para servir uma mesa. Ela tem qualidades, por exemplo. Ela retine o som. E uma das coisas que faz a taça trazer esse som é a rigidez dela. Eu aprendi isso aqui, eu achei muito legal. Eu estava dando estudada sobre isso. Uma taça também, dependendo da taça, ela pode estragar aquilo que você vai beber. Dependendo da taça, ela muda a composição química daquilo que está sendo servido. Mas o principal aspecto de uma taça é que ela é rígida. Os orgulhosos, eles são assim. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se quebrar uma taça, você diz assim para sua esposa: homens, presta atenção, quebrou a taça. Você diz o seguinte: não, então vamos pegar essa taça e levar a um homem que conserta taças. Sim ou não? Sim ou não, gente? Não, por quê? Porque taça não tem conserto. Quebrou, acabou.
E uma taça, para ela quebrar, ela precisa encontrar algo mais rígido que ela. Algumas pessoas são tão orgulhosas que elas só podem ser curadas quando elas são quebradas. Por isso elas precisam dar o braço a torcer. Por isso algumas pessoas ficam anos sem conversar com alguém. Você quer um exemplo? Cadê os casados? Levante a sua mão. Você briga com a esposa? Quem nunca, né? Tem um corredor na casa. Ela olha para um lado e ele olha para o outro. E fica aquela: vou pedir perdão, mas não fui eu. Estou com saudade, mas eu... né? Peraí, mas olha que fantástico. Daqui 1 hora, 2 horas vai voltar a conversar. Então quer dizer que o orgulho ele nos rouba o tempo. Porque se eu vou voltar a conversar daqui 1 hora, daqui 2, daqui 3 dias, daqui 1 dia, por que eu vou esperar esse período todo? E o que pode acontecer durante esse período? Tem pessoas rígidas, duras, elas têm propósito, elas servem para algo, mas elas são inflexíveis. Se elas encontrarem algo mais rígido que elas quebram. Não tem mais solução, pelo visto não tem mais. Só que aí tem uma coisa, tem a corda. Aqui tem um pouco de corda. Se você jogar essa taça para o alto, ela quebra. Mas e se eu jogar essa corda? Não vai acontecer nada. E se eu subir no mais alto de um monte e lançar? Também não vai acontecer nada. E se eu estiver em um avião, no mais alto e soltar, ela vai cair do mesmo jeito. E se eu pressionar essa corda? E se eu esticar essa corda? E se eu colocar toda a força que eu tenho nessa corda? Nada. Sabe por quê? Porque a corda ela é rígida, como a taça. Mas ela aprendeu a ser flexível para o propósito. Eu tenho que ser rígido nos meus princípios, mas eu preciso ser flexível com pessoas. Jesus, ele era rígido com seus princípios. Jesus, ele era rígido com seu chamado. Jesus, ele não negociava o propósito pelo qual ele foi chamado, mas Jesus, ele era flexível. Jesus, ao mesmo tempo que ele chamou Pedro de filho do diabo, ele falou: mas você ainda vai andar comigo. Jesus, do mesmo modo que Judas traiu ele, se Judas volta, Jesus acolheria Judas. Então você precisa hoje se perguntar: você está correndo o risco de ser uma taça? Ou você está querendo ser uma corda? E tem mais um detalhe dela: quanto menor, ela é mais resistente às pressões. Se essa corda tivesse 50 metros, dependendo da pressão que ela sofresse, ela ia arrebentar. E isso, a pedagogia de Deus, ela é tão linda, que a Bíblia fala que para eu ser o maior, eu tenho que ser o menor. É por isso que Naamã, querido, talvez ele havia queimado os carros. A Bíblia diz que, por intermédio de Deus, Naamã levou os sírios a muitas vitórias. Agora pega aqui comigo: se Naamã, sendo sírio, ele estava nessa conexão, o que eu entendo é que Naamã, ele passou por uns processos de maneira correta. Ele talvez queimou os carros, ele talvez cavou poços, talvez Naamã até derramou azeite, mas Naamã ainda precisava mergulhar no Jordão. Tem pessoas que estão há anos na igreja, elas cavaram poços, elas queimaram os arados, elas fizeram tudo. Elas já até derramaram azeite, tiveram experiências com Deus, encontros, acampamentos, congressos, palavras de cura, de libertação, já receberam revelação, já viram anjos, já fizeram de tudo, mas elas ainda não mergulharam, porque mergulhar no Jordão não é uma imposição de Deus para a sua vida, é uma decisão gerada em você através do Espírito. Eu mergulho no Jordão. Mas é fácil, pastor, mergulhar no Jordão? Não. Por quê? Porque tem pessoas que se tornaram poderosas demais. Tem pessoas que se tornaram autossuficientes demais. Tem pessoas que dizem: não, ninguém toca no meu casamento. Tem pessoas que dizem: não, ninguém toca na minha sexualidade. Ninguém toca nas minhas finanças. Irmãos, se nós não nos abrirmos para esse trabalhar de Deus nas nossas vidas, nós jamais vamos experimentar coisas maiores. Um tempo atrás eu tive uma crise no casamento.
E aí eu fiquei assim, não preciso de ninguém, porque nós vamos nos expor. E eu fiquei naquela. Mas eu tenho uma esposa sábia. Ela já estava, ó. Quando assustei, 10, 11 horas da noite, pastor Dene e pastora Karine chegando em casa. Falei, meu Deus, agora não tem para onde correr. Você precisa às vezes abrir, cara, a sua vida. Você precisa abrir a sua família, você tem que permitir ser pastoreado. Talvez na sua vida mergulhar no Jordão é aceitar que você tem pastores e líderes. Talvez na sua vida mergulhar no Jordão é romper com essa autossuficiência. Tem pessoas tão orgulhosas que elas transformam pequenos obstáculos em grandes muralhas. Elas olham para pequenos obstáculos e veem algo gigantesco. Naamã, ele tinha armadura, ele tinha pompa, ele tinha título, ele tinha tudo. Mas ele também tinha uma lepra. E eu aprendi com a irmã Rosângela agorinha ali. Ela estava falando que Naamã não precisava de uma cura externa. Naamã, ele precisava de uma cura interna. Porque o grande problema de Naamã não era a lepra, era o seu orgulho. Tem pessoas que não precisam sair de uma cadeira de rodas física. Tem pessoas que precisam romper com a cadeira de rodas espiritual. Tem pessoas que não precisam curar um câncer físico, elas precisam primeiro curar um câncer espiritual. Tem pessoas que não precisam vencer somente com essa idolatria visível, palpável. Elas precisam trabalhar um hedonismo, uma idolatria de si, uma idolatria pessoal. Muitas coisas externas também são reflexos de coisas internas. Tem pessoas que têm uma dificuldade tremenda de pedir ajuda. Elas lutam até o fim, elas tentam com todas as suas forças, elas recorrem ao agiota, elas recorrem ao empréstimo, elas recorrem a mundos e fundos, elas fazem de tudo, mas elas não estão prontas para pedir ajuda. Mergulhar no Jordão, querido, é algo perigoso, é algo perigoso para as pessoas que estão em busca de reputação. Qual é o seu Jordão hoje? Comece a pensar aonde você precisa ir, o que você precisa restaurar, o que você precisa trabalhar. Pense comigo sobre Naamã. Naamã chegou naquele lugar, levou todo o ouro, levou toda a prata, levou as roupas. E Naamã esperava ser recebido, porque ele não era qualquer um, ele era Naamã. Ele esperava um tapete, ele esperava cortejo, ele esperava um jantar, ele esperava que o profeta chegasse até ele e batesse na ferida dele e clamasse ao Deus de Israel. Era isso que Naamã esperava. Diga assim comigo, pastor, Deus sabe tratar cada um na sua necessidade. Então, quando Naamã foi para a porta da casa, parou na porta da casa do profeta, o profeta virou para o servo dele e falou assim, ó, vai lá e fala com ele que mergulhou 7 vezes no Jordão e ele vai estar sarado. Os orgulhosos, queridos, eles não gostam de ser colocados em segundo plano. Eles gostam de exclusividade. Eles gostam de ser ouvidos. Eles gostam do máximo de atenção possível. E isso aqui feriu a integridade de Naamã. Ele falou assim, não, eu não, vou embora agora. Pegou tudo que tinha, pegou ali a sua carruagem e partiu. Tomado, a Bíblia diz que ele estava tomado desse sentimento. Ele foi embora. Quem não está pronto para ouvir a serva, dificilmente vai estar pronto para ouvir o profeta. Quem não está pronto para ouvir o pai e a mãe, jovem, dificilmente vai estar pronto para ouvir o pastor. Quem não está pronto para ouvir a esposa, dificilmente vai estar pronto para ouvir a Deus. Ou a Bíblia não nos garante que aquele que, se você trata mal a sua esposa, se você não honra a sua esposa, os céus estão fechados para a sua oração. Então, o reflexo daquilo que você está vivendo, talvez as coisas que você está vivendo, não é culpa de Deus, é culpa nossa. É culpa nossa. Quem precisava voltar era o filho pródigo, não era o pai que tinha que ir até ele. Somos nós que erramos, então nós que voltamos.
Naamã, ele ficou irado e foi, até que os servos, a Bíblia diz que aqueles homens que estavam com ele se aproximaram dele e falaram assim: ó, meu senhor, se o profeta não te pedisse algo maior, mais difícil, você não teria feito? E foi aí que Naamã voltou. Sabe qual é o problema da rigidez das pessoas? É que você pode lutar e pegar você pode pegar uma queda de braço com todo mundo, mas vai chegar um dia que o seu oponente vai ser Deus. Você pode desafiar todo mundo, você pode desafiar a sua esposa, você pode desafiar o Estado, você pode desafiar as leis, você pode pegar uma queda de braço com todo mundo, querido, mas vai chegar um dia que o seu oponente vai ser o Senhor. Vai chegar um dia que você vai ficar tete a tete com Ele. Vai chegar um dia onde Deus vai te colocar à prova, é isso. E eu não estou falando sobre um castigo de Deus, eu não estou falando sobre lepra, eu não estou falando sobre uma doença, não. Pode ser desde as coisas simples, as coisas mais difíceis que você vai viver. Naamã era rígido como uma taça, ele se quebrava fácil. As pessoas rígidas, elas também são sensíveis. Elas têm uma casquinha muito fina. As pessoas orgulhosas, elas facilmente ficam contrariadas. Facilmente elas esperneiam. Facilmente elas saem da igreja. Facilmente elas brigam com o seu cônjuge. Facilmente elas param de olhar. Qualquer coisa, elas se afastam. Mas as pessoas flexíveis, elas resistem. As pessoas flexíveis, elas não rompem. Elas não rasgam. Porque elas estão prontas a não negociar os seus princípios, mas a se tornarem flexíveis diante daquilo que elas estão vivendo. O nome disso é resiliência. Da mesma maneira que elas recebem o impacto, elas conseguem também voltar ao seu estado natural. Elas entendem o processo. O orgulho, querido, o orgulho deixa as pessoas incrédulas diante daquilo que Deus pode fazer. O que Naamã pensou? Mergulhar? Não, isso aqui é oração, isso aqui é uma imposição de mãos. Mergulhar? Vou te dar um exemplo de mergulhar. Se o pastor falar assim, ó, ore pelas madrugadas pelo seu marido, tem gente que ora. Agora, se o pastor falar assim, ó, prepare uma comida todos os dias para o seu marido, isso é ofensa para algumas mulheres. Porque elas estão orgulhosas, feministas. Porque ele me trata mal, por que eu vou cozinhar para ele? Ele não me honra, por que eu vou bajular ele? Algumas pessoas não entendem a complexidade do milagre, porque ele pode ocorrer de inúmeras maneiras diferentes. Deus pode te pedir mergulhe no Jordão, mergulhar no Jordão, pode ser voltar lá atrás e consertar aquela situação que já está há anos sem resolução. Mergulhar no Jordão pode ser voltar, querido, lá atrás e fazer uma restituição financeira na vida de alguém. Mergulhar no Jordão pode ser propor uma reunião familiar e pedir perdão um a um mesmo que você esteja há anos dentro da igreja. Mergulhar no Jordão pode ser chegar no seu emprego e estar tete a tete com o seu chefe, com o seu patrão e buscar uma resolução ali. Talvez haja um conflito. Mergulhar no Jordão, querido, é abrir mão do seu nome, é abrir mão dos seus títulos. Mergulhar no Jordão é abrir mão da sua fama. Mergulhar no Jordão é romper com a casca superficial. Não transforme coisas tão pequenas em coisas gigantescas na sua vida. Eu volto a dizer sobre os casais. Brigou, sabe que vai reconciliar. Sabe que daqui umas horas ou daqui um dia, sabe que vai ficar tudo bem. Mas começa aquela queda de braço. Eu não vou, ele que tem que vir. Eu não vou, ela que tem que vir. Aí começa aquela queda de braço. Por que não resolver da maneira mais simples? Por que não consertar a situação? Por que não dar o braço a torcer, querido? Naamã, ele estava em uma situação complicada. Mas quando ele ouviu dos seus servos, ele voltou e mergulhou naquele rio. Sabe qual era a parte mais difícil de mergulhar no Jordão, querido? Eu estava estudando sobre isso.
O Rio Jordão, especificamente aonde Naamã, é provável, segundo alguns historiadores, aonde Naamã estava, o volume de água era um volume muito pequeno. E aquele rio, ele tinha algumas condições especiais. Ele era usado para a pesca, e ele era usado por inúmeras pessoas nos seus afazeres, tomar um banho, lavar alguns utensílios, e inclusive para escoamento de esgoto. Aquele escoamento não contaminava a água, mas o interesse de Deus não era simplesmente que Naamã mergulhasse, era que Naamã mergulhasse diante das pessoas. É por isso que quando nós estamos indo para o batismo, querido, batizar é fazer uma confissão pública de que nós escolhemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. É falar o seguinte: não como Naamã, eu vou às águas, eu vou mergulhar com toda a minha podridão, e eu vou sair daquele lugar como uma nova criatura. Naamã, ele simplesmente tem um ato público, porque Deus tinha um interesse que Naamã fizesse aquilo diante de pessoas, expôs-se a sua ferida. Você precisa corrigir o curso da sua vida, você precisa romper com isso. Talvez o seu mergulho é abrir a sua boca hoje e pedir perdão. Talvez o seu mergulho hoje, querido, é simplesmente romper com esse sentimento de superioridade. A Bíblia nos diz em Provérbios 16, 18: o orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivo antes da queda. Romper com orgulho é afastar de você esse princípio de destruição na sua vida. Eu me lembro quando eu voltei da África, a minha esposa falou comigo assim: estou com vontade de comer aquele sanduíche de João Pinheiro. Eu falei: qual? Coelho Lanches. Vou fazer uma propaganda do Coelho Lanches. Ela gosta desse Coelho Lanches. E aí a gente falou assim, falei: vamos. E eu fui, e missionário, olhei a carteira, né? Falei: deixa eu ver se dá, né? Cheguei e falei assim: não vai dar. Tinha um dinheiro ali. Paramos no Coelho Lanches. Parei no Coelho Lanches. Eu vi um amigo de infância, de anos. E na hora que eu vi ele, o Espírito Santo me lembrou que na época da minha infância, querida, a gente tinha na adolescência os videogames e trocava CD com um, negócio com outro. E esse menino desfez do videogame dele e deixou comigo um controle. Ele falou assim: não, depois você me paga R$50. Falei: beleza. Irmão, eu não tinha pagado esse controle. O Espírito Santo me lembrou desse controle na hora de comer o sanduíche. Olhei minha carteira. O controle era R$50. Aqui tem uns R$250 na carteira. E agora eu vou ter que ver o que eu faço. Aí eu calculei o preço do sanduíche dela, não o meu, e o suco de laranja que ela gosta. Falei: vai dar quase aqui, né? Cheguei nele e falei assim, e na hora que eu cheguei nele, ele disse: ô Nelson, tudo bem, cara? Quanto tempo que eu não te vejo? Rapaz, você mudou demais. Eu estava vendo umas fotos. Eu falei: ai, Jesus. Nossa, pensar que eu sou seu amigo. Ai, meu Deus. Eu olhei para ele, conversa vai, e falei assim: você lembra aquela vez que eu comprei aquele controle? Ele: não, só a gente era menina. Aí doeu mais ainda. Eu falei assim: não, eu quero te pagar. Ele: de jeito nenhum. Eu falei assim: não, eu quero te pagar e eu quero te restituir. Eu dei os R$200 para ele. Ele falou assim: eu não vou pegar. Eu falei: então deixa aí no balcão. E ele ficou constrangido e pegou aquele dinheiro assim, mas foi algo na minha vida. Porque eu leio Bíblia, eu lembrei de Naamã. Não estou falando que isso aqui é uma doutrina, ou não é algo que você tem que dizer. Você não tem que restituir 4 vezes mais. Eu precisei, amém? Mas querida, eu senti tanta necessidade de romper com aquela dívida. Eu senti na mesma hora, eu não percebi, mas parece que no reino do Espírito eu estava travado. Eu falei: eu tenho que restituir essa pessoa. Eu não sei por que eu estou falando isso, querido, mas talvez é para você. Talvez você tenha que voltar. Talvez você tenha que voltar lá no seu sogro e na sua sogra. Porque você prometeu que ia ser uma bênção para a vida da sua esposa. Você está sendo uma maldição. Você vai ter que ir lá e pedir perdão. Talvez você vai ter que consertar com seus filhos. Naamã não estava pronto para ouvir uma serva. Tem muito pai que não está pronto para ouvir o filho. Tem muito pai que está ferindo o filho. Tem muito pai que não está corrigindo, que está oprimindo.
Talvez você vai ter que voltar, querido. Talvez você vai ter que ir lá atrás. Talvez você que é pai vai ter que pedir perdão pela negligência. Porque você conhecia os caminhos do Senhor, mas você não educou o seu filho nos caminhos do Senhor. Talvez você vai ter que fazer um caminho de volta extremamente difícil. Esse pode ser o seu Jordão. Não queria falar sobre isso, mas talvez o seu Jordão, querido, seja pedir perdão até para nós pastores. Aqui na igreja a gente tem dificuldade de pregar algumas coisas, ou para o seu líder. Porque, querido, eu vou te falar uma coisa. Nós contamos com vocês. Isso aqui não funciona, não é um monopólio. Isso aqui é uma sociedade nossa com o Senhor. O seu líder de célula, que talvez você não entendeu as exigências dele, as pressões, as cobranças. Talvez você vai ter que voltar em um lugar. E eu vou te falar, você quer saber se é Jordão na sua vida? É sempre o lugar que você não quer ir. Você quer saber se é Jordão na sua vida? É sempre o lugar que dói em você lembrar. Pastor, mas como que eu vou voltar naquele lugar, querido? Eu não sei, é você e Deus. Mas você precisa fazer esse caminho de volta. Você precisa romper com a incredulidade e entender que é aquele lugar. Nós estamos vivendo, querido, a geração, talvez a geração mais orgulhosa de todos os tempos. É a geração do nome, é a geração dos seguidores, a geração da reputação. É a geração das pessoas que têm vergonha de Jesus. Nós estamos vivendo essa geração, a geração do orgulho, a geração das pessoas que estão certas. Porque se fizer isso comigo, eu processo na mesma hora. Porque se falar comigo dessa maneira, eu enfio a mão na cara. Nós estamos vivendo a geração das pessoas que não dão o braço a torcer. Nós estamos vivendo talvez a geração onde existem muitos Naamãs no nosso meio, que não se curvam. Veja como ele foi tratado. Por 2 vezes, ele teve que ouvir os seus servos. Primeiro a menina e segundo, os seus soldados. Deus sabe mexer com Naamã. E Deus sabe mexer com você. A pergunta que eu te faço hoje é: aonde você precisa voltar? Quem você precisa encarar face a face? Quem você precisa olhar olho no olho? Para quem você precisa restituir como Zaqueu? Ou como aquela cananeia que teve que olhar para Jesus e falar assim: ó, mas até os cães podem comer da migalha que cai da mesa dos seus donos. Deus sabe tratar o nosso orgulho, querido. Talvez você vai falar hoje: eu não vou. E você pode não ir, querido, mas um dia o Senhor, Ele vai continuar te mostrando o Jordão. Ele vai continuar te mostrando o Jordão. Porque se Naamã volta, as feridas iam espalhar. As feridas, elas iam aparecer. Até o momento que ele ia ser conduzido novamente àquele lugar. Deus está te trazendo hoje aqui, querido, para que essa palavra ela te revele coisas maiores. Muitos anos atrás o Espírito Santo falou comigo assim: a vergonha do confessar um pecado é momentânea, mas a glória por vir ela é eterna. Talvez vai doer, querido, eu confesso, vai doer. Mas quando você sair das águas, você vai perceber que não foi tão difícil assim. Você vai experimentar a cura. Isso é falar de coisas maiores. É quando você rompe com o seu eu. É quando você se torna flexível. E você descobre que a vida com Cristo ela não é tão complicada assim. É quando você rompe, você fala assim: queimei arados, cavei meus poços, derramei azeite, mergulhei no Jordão. Você fala assim: eu estou completando as etapas que Deus está propondo na minha vida. Vai doer ir até o Jordão, tirar as suas roupas, olhar mais uma vez para as suas feridas. Mas quando você sair das águas, querido, eu te garanto, você vai entender o propósito de experimentar coisas maiores. Você vai ter uma nova mente, você vai ter uma nova perspectiva,
Você vai ver o seu casamento de maneira diferente. Você vai ver os relacionamentos que você um dia rompeu serem restaurados de uma maneira nova. Você vai ver a restituição de Deus em várias áreas da sua vida. Por quê? Porque o Jordão sempre revela coisas novas. Naamã saiu com uma pele como de criança. Imagina só se hoje você romper com o orgulho no seu casamento. Você vai ter coisas novas. Imagina você entrando novamente uma lua de mel. Diga glória a Deus. Imagina você romper com o orgulho na restauração de relacionamentos. Talvez você não converse há muito tempo com alguém. Eu creio que esse relacionamento pode se tornar como nos primeiros dias. Melhor, muito mais fluido, com muito mais respeito. Tudo que você precisa fazer é ir, querido. Deus vai colocar sempre no seu caminho um profeta para te orientar e servos para puxar a sua orelha e te mostrar. E talvez você já teve as duas coisas na sua vida. Você sabe aonde é o Jordão. Talvez Deus já usou homens para te falar, volte. E você não ouviu. Talvez Deus já usou pessoas na sua casa, simples, como a menina e como o servo de Naamã, para te orientar. E se você sabe o caminho, der tempo de você regressar, amém? Quantos compreenderam essa palavra nessa noite? Glória a Deus. Então vamos experimentar coisas maiores. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. O que você está disposto a fazer, querido? Quantos mergulhos você está disposto a dar? Quantas vezes você está disposto a pedir perdão? Quantas vezes você vai estar disposto a falar sobre a sua ferida? O que você pode fazer hoje? Você pode desnudar diante de Deus. Será que o seu primeiro mergulho vai ser dizendo para Deus, Senhor, eu não consigo? Então diga, Deus, eu não consigo. Diga, Deus, me capacite. Diga, Deus, me oriente. Diga, Deus, eu reconheço a sua soberania, a sua grandeza. Diga, Senhor, eu tenho tanta dificuldade. Talvez, querido, você está esperando o tempo passar. Talvez você está esperando Deus tocar na vida dessa pessoa. Talvez você está esperando Deus dar uma revelação. Não, querido, não é tempo de esperar, é tempo de tomar as rédeas. Você que já queimou os arados, você que já cavou os poços, você já derramou azeite, agindo pela fé. Mas agora, querido, é tempo de mergulhar. É tempo de tirar essa carcaça, é tempo de tirar a armadura. É tempo de esquecer o nome, é tempo de esquecer o título. É tempo de mergulhar nesse Jordão. É tempo de, querido, entender que esse obstáculo que está diante de nós, somos nós que estamos potencializando. Nós que estamos transformando em algo intransponível. Nós que estamos maximizando o poder das palavras. Nós estamos transformando as ofensas em algo grande demais. Nós estamos transformando as dores que foram causadas a nós em algo gigantesco. Nós estamos nos tornando incrédulos diante do poder de Deus. Rompa com o Jordão, querido. Mergulhe, renove a sua vida. Reconheça a soberania de Deus. Diga, Jesus, me ajuda. Diga, Jesus, me ajuda a romper com esse caminho. És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, a esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor.
Sabe, querido, feche seus olhos. Talvez você está com medo, querido, de parecer fraco. Talvez você está com medo de mostrar que você foi quem errou. A Bíblia nos garante que Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes. Talvez o que você precisa mesmo, querido, é demonstrar fragilidade. Talvez o que falta na sua vida é você perder mesmo. Talvez você precisa realmente sair como a pessoa errada. Talvez o que você precisa, querido, é descer dessa árvore que está diante de você, como Zaqueu. Talvez você precisa descer dessa árvore, desse pedestal. Talvez você precisa despir, tirar toda a sua armadura, como Naamã. Talvez o que falta é isso, querido, desça desse lugar que você construiu, desse palácio, marcado de adjetivos que servem para massagear a sua alma. Desça desse poste de ídolos, querido, que você construiu com todo cuidado, escondendo as áreas de fragilidade da sua vida. Talvez você está se escondendo atrás de tantas coisas, e a Bíblia nos garante que se você vai a um profundo abismo, e ali você monta a sua cama, o Senhor lá está, querido. Não importa o que você construiu à sua volta, não importa se você colocou muralhas, não importa se você vestiu uma armadura, não importa se você construiu um palácio, querido. O Senhor, Ele te conhece. O Senhor, Ele penetra no seu interior. O Senhor não está interessado em quem está certo, em quem está errado. Deus está interessado nas pessoas que vão, querido, mergulhar, nas pessoas que vão dizer: Senhor, se é necessário que eu me apresente como fraco, fraco eu sou. Se é necessário que eu me apresente como um erro, o errado eu sou. Se é necessário que eu me apresente, Deus, e eu me humilhe, eu me humilharei. Se é necessário, Deus, que eu tire as minhas roupas, as minhas vestes, se é necessário que eu tire essa máscara, Senhor, eu vou fazer isso. É necessário, querido, que você entenda quem é Deus. Ele já enviou profetas, e para os profetas você mostrou a sua prata, você mostrou o seu ouro, você mostrou as vestes, você mostrou o seu nome através de uma carta, do seu sobrenome, da sua família. Talvez Ele mandou servos como aquela escrava, e você não deu ouvidos porque você viu que eles eram pequenos demais. Então é tempo de você se despir na frente dos servos. É tempo de você se despir na frente dos profetas. É tempo de você se desnudar diante da sua família. E é tempo de você mergulhar, querido. Na primeira vez você não vai ver resultado algum. Na segunda vez nada aconteceu. Na terceira, na quarta e na quinta você vai começar a frustrar. Na sexta vez, querido, você vai pensar em desistir. Mas desça pela sétima, desça pela sétima. Experimente a graça de Deus. E grande é o Senhor. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, derramamos. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor somente a ti.
batalha com Deus. Não seja rígido como uma taça, porque você vai encontrar alguém mais rígido que você. Você vai encontrar alguém que não se dobra. Talvez você diz: eu não mudo. E eu digo a você: quem não muda é o Senhor. Talvez você diz: eu não volto. E eu te digo: se o Senhor quiser, você volta, querido. Seja como uma corda, e de preferência pequena. Aguente as pressões. Se flexibilize diante dos outros, diante das situações, querido. Ela pode até parecer frágil, querido, mas ao final ela se mostrará tão forte, inabalável, como as convicções que Deus tem colocado diante de nós, amém? Eu creio que alguns, queridos, durante essa semana voltarão e vão mergulhar no Jordão, amém? E nós cremos que vocês vão experimentar coisas maiores, queridos. Nós já saímos, queridos, nós deixamos os arados, nós já tiramos os projetos do papel, nós cavamos poços, nós já derramamos azeite, tendo atitude de fé, querida. Agora é tempo de voltar, é tempo de mergulhar, para que coisas maiores, elas ocorram em nossa vida, amém? Quantos creem nessa palavra? Diga glória a Deus. Levante a sua mão, vamos embora em nome de Jesus, amém? O Senhor nos leva em paz e em segurança, desfrutando do amor que está presente no Senhor, a graça do teu Filho amado Jesus Cristo e as consolações do Espírito. Querido, vá em paz, Deus te abençoe. Uma ótima semana em nome de Jesus.